Vozes do Marketing, uma série de videocasts que integra Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, Juan, que são as câmaras europeias do Brasil, representam mais de 5.000 empresas, da PwC e da Berge. Juan Destro hoje com a gente, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado, um prazer. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Não, o prazer é nosso, nosso. Gerente de Marketing e Comunicação Corporativa da Gazit Brasil LTDA. Juan, Gazit Brasil LTDA, conta um pouquinho para a gente da empresa, qual é a abrangência e o que vocês estão fazendo. Legal. Gazit Brasil é uma administradora de shopping centers. Tá. Então, são 6 shoppings aqui no Brasil. Nós administramos aqui perto, inclusive, daqui do estúdio, o Top Center na Avenida Paulista, o Morumbi Town na Vila Andrade, o Mais Shopping no Largo 13, o Shopping Light no Centro Histórico de São Paulo, o Internacional Shopping de Guarulhos, shopping imenso ali na Dutra, e o Prado Boulevard em Campinas. Então, a gente às vezes acha que o shopping center, os lojistas que coordenam tudo, mas tem uma administração por trás que olha todas as campanhas, dados, estrutura, infra, limpeza, segurança. A gente cuida de toda quase uma zeladoria e síndicos de um condomínio que a gente tenta criar os ambientes propícios para poder fazer o lojista vender mais. Sim. Então a gente é uma administradora de shopping centers. Legal, e é uma empresa brasileira? É uma empresa de origem israelense, tá. Então estão com esses 6 shoppings hoje no Brasil, vendo aí um pouquinho de alguns planos de expansão também. Mas é uma empresa israelense que está hoje aqui no Brasil. Então faz tempo aqui no Brasil? Chegaram recente? Eu estou na empresa há 6 anos, mas a empresa já está no Brasil há uns 12 anos. Poxa, e como é que você entrou na empresa? Conta um pouco do teu background acadêmico, por onde você passou, Legal. O que você estudou, se você seguiu na tua área ou se você mudou. Eu tive um teste ali com engenharia mecânica. Eu fiz um ano de curso técnico no Cotuca, que é o Colégio Técnico da Unicamp, em Campinas. Eu sou natural de Campinas. Fiz um ano no ensino médio, mas depois eu vi, poxa, eu gostava muito de aviação, mas daí acabei conhecendo um pouquinho mais do comandante Rolim, da história da TAM, fui indo mais para o lado de marketing, publicidade, propaganda, influência do meu pai também. Fui para a faculdade, fiz administração, fiz em Campinas, administração com ênfase em marketing. Aproveitei nesse meio tempo, fiz um intercâmbio para o inglês, que foi muito bom. Para onde você foi? Fui para a Austrália. Que legal. Fiquei 6 meses na Austrália. Eu já tinha trabalhado nesse tempo, enquanto eu estava na faculdade, eu estava na IBM. Então, na IBM eu já tinha um pouco do inglês, porque no dia a dia, tudo que a gente tinha de resposta, de e-mail, de contatos, era tudo em inglês. Fui fazer um intercâmbio para dar uma evoluída. E dica, faça o inglês, porque hoje eu uso todo dia. Como eu trabalho numa empresa multinacional, então todos os meus contatos com a minha diretoria, meus relatórios, são todos em inglês. Se às vezes eu não tivesse o inglês, eu não estaria na função que eu estou hoje, porque eu preciso bastante. Não tinha aproveitado. E aí, enfim, voltei, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em marketing. Aonde você fez? A minha faculdade foi na Exanc, em Campinas, e minha pós-graduação foi no Instituto Nacional de Pós-Graduação. Depois disso, eu já estava na pós, eu passei no processo de trainee. Logo que eu terminei a faculdade, eu passei no processo de trainee em shopping center. Eu comecei minha carreira no Parque Dom Pedro, em Campinas, um dos maiores shoppings do Brasil. Então foi uma super escola, porque como o shopping é muito grande, você faz um pouco de cada coisa. Você tem vários segmentos para você atuar ali dentro, né? Então tem um dia que você está falando de moda, arquitetura, design. Então, porque você tem muitos perfis de lojistas dentro daquele shopping. E o shopping maior, você também tem mais verba para poder fazer as ações. Então, você tem um leque maior de... É verdade. Para a gente, como trainee, foi, assim, era uma ótima escola. Então, eu entrei dentro de shopping center por ser trainee e fui fazendo carreira. Então, eu estou há 13 anos em shopping center, mais ou menos uns 13 anos. Eu já vou entregar a idade, né? Eu já sou da velha guarda, já de shopping center. E aí, enfim... Dentro lá, trabalhei na inauguração do Boulevard Londrina, do Passeio das Águas em Goiânia, do Berlândia Shopping. Trabalhei em Valinhos, Hortolândia, Sorocaba. Então você rodou bastante, você não ficou... Além de você estar em shoppings, você pegou outras realidades, outras praças, outras cidades. A dinâmica muda muito, né? Muda porque, assim, o Brasil é muito grande. Então, o jeito de fazer negócio e o perfil do que funciona, às vezes, numa cidade, não funciona em outra cidade. Tem coisas que funcionam super bem naquela cidade, às vezes até por uma questão de, às vezes, de carência
a gente como marketing no shopping center, como que a gente faz também para gerar fluxo para o empreendimento, né? A gente faz muitos eventos, muitas campanhas para gerar um atrativo a mais, além do shopping como equipamento, para trazer cliente para dentro do shopping. E quando você vai para algumas cidades, por exemplo, interior, existe às vezes uma carência maior de algum evento, entretenimento. É diferente de São Paulo, que tem milhões de coisas acontecendo o tempo todo. Então tem coisas que funcionam bem no interior, que não funcionam bem em São Paulo. Tem coisas que vão em São Paulo super bem, mas no interior não tem aderência. Então, conforme você vai estudando ali Cada cidade, cada carência. cada carência, você vai moldando ali as suas ações. Então, baseado muito em dados. E nesse meio tempo eu já estava no Shopping D como gerente de marketing. Eu comecei a fazer um mestrado acadêmico. E aí eu fiz um mestrado acadêmico em marketing, comportamento do consumidor. Fiz daí um módulo internacional em Grenoble, na França, que era de inovação. Que legal, Grenoble é linda. É lindo, é lindo. Foi uma experiência assim, foi muito legal porque não é uma cidade que você tem como, turismo, vou para lá, mas pela oportunidade acadêmica fui para lá. Eu apaixonei na cidade, é muito gostoso. E a França é linda para morar e estudar. E ali é mais uma França menos turismo, né? Então você vê uma França mais tradicional. Sim, foi uma experiência muito bacana e para a gente também aprender coisas novas para poder aplicar no dia a dia no shopping. Então eu fui mais ou menos essa carreira, eu fui mesclando um pouco acadêmico, mercado, dediquei bastante tempo para o mercado, voltei um pouco para o acadêmico. Daqui uns 5 aninhos eu vou para um doutorado. Pô, não desanima não, vai. E se pensar muito não entra. Tem que entrar e depois ver. Porque é puxado, assim. É puxado. Mas você aprende... Quem já fez iniciação científica tem um pouquinho de mais facilidade. Eu, como vim muito de mercado, e a hora que eu caí dentro do mestrado acadêmico foi... No começo você fala, não, isso aqui leva a B, mas baseado em quê? Baseado em que informação? Quem estudou isso? Aí você começa a ter que estruturar um pouquinho mais a linha de raciocínio, mas me ajudou muito para mercado. Porque a gente, como marketing, todo mundo, assim, acha que entende um pouco de marketing, né? Então todo mundo gosta de, não, mas isso. O mestrado me deu um pouquinho mais de... como que eu posso dizer, de corpo para a linha de argumentação, para poder, olha, isso aqui é assim, tem estudo científico disso, tem aqui um benchmark disso, para poder fazer defesas melhores de projetos e de ideias. Então fica mais fácil, sabe? E você trouxe essa preocupação com dados para poder fazer com que o shopping funcione na praça. Conta um pouquinho para a gente, Juan. O shopping ele concorre com a cidade, concorre com os eventos da cidade, concorre com o online, são 5 gerações consumindo, então precisa entender, né, o que as gerações querem. Como é que está o cenário hoje? Porque, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, para você chutar essa pro gol, é essa migração do entretenimento para as plataformas, que, por exemplo, esvaziaram os cinemas. Sim. E o cinema sempre foi uma ótima âncora para atrair as pessoas para o shopping, que tem diversão, e depois elas acabam passeando, comendo alguma coisa no shopping. Como é que está hoje? Quais são os desafios que os centros comerciais enfrentam? E isso impacta também, para você ter uma ideia, da questão, o cinema, se você, para quem não é de shopping, às vezes entende, nossa, por que o cinema é lá no fundo, é lá naquela, ou na parte mais central, ou no último andar? Porque como ele era uma âncora, ainda tem sua relevância, mas você faz as pessoas circularem pelo shopping para chegar até ali. Então, estrategicamente, a posição do cinema sempre foi porque era um lugar que é destino. A pessoa vai para o cinema. Então, você força a pessoa a ter que circular pelo shopping e nisso daí tem a compra por impulso. Ver uma loja, ver uma vitrine, enfim. Pra gente, acho que assim, o que vai muito assim, nesse combate ao mundo online é a experiência do varejo físico. É um bom atendimento, que isso hoje, a gente sabe que tem muito robô que atende, né, no aplicativo. Mas não é a mesma coisa, a gente sabe que tem alguns gargalos ainda. Então, um bom atendimento. Um case muito legal que a gente tem na Gazette é o shopping que, quando a Gazette veio para o Brasil, ela comprou alguns shopping centers. E teve um que ela construiu, que esse é um case diferenciado porque ele já veio nessa pegada mais moderna. Ele é um shopping center que ele tem quadra de futebol society, ele tem quadra de beach tennis, ele tem quadra de basquete dentro do shopping. Então, e assim, combina isso? Cara, Como é que faz? Aonde fica a quadra? Porque tem as lojas, tem a praça de alimentação. Terceiro andar tem o estacionamento, tem um espaço do lado que tem a Winners Academy, que é uma escola de futebol. No piso térreo tem uma outra área que tem 5 quadras de vôlei de praia e beach tênis, que é um lojista.
Aí tem uma quadra da NBA, que tem a loja da NBA, mas é um projeto diferenciado deles que tem a quadra também junto, que é uma quadra de medida oficial. Interessante. Então, você acaba trazendo as pessoas para virem uma experiência diferente. Isso, a pessoa não vai conseguir ter isso num outro ambiente. Então, isso acaba gerando uma demanda para o shopping e, com isso, você também acaba atraindo mais lojas que também trabalham com segmento esportivo. Sim. Causa e consequência. Sim. Então, são coisas que são meio inseparáveis. A pessoa, para ela poder desfrutar disso, ela vai ter que ter ali, vai ter que estar ali presencial no shopping. Então, gastronomia tem muito, é um segmento que tem crescido muito venda em shopping center. Por quê? A pessoa quer sair para comer, é diferente de você pedir um iFood na sua casa, lógico que é muito gostoso o conforto do seu lar, mas às vezes você quer ir num lugar porque você quer um atendimento legal do garçom, um ambiente, ó, o pessoal que monta o restaurante, o arquiteto, você cria um ambiente ali para ser convidativo, gostoso para o cliente, para você estar com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, enfim. Então, é muito nisso. O que eu consigo agregar de experiência física? Ambiente, loja, ambientação, ar-condicionado, iluminação natural, facilidade para parar um carro, tudo que é para a pessoa ficar mais agradável para ela, poxa, vamos passar no shopping, né? A gente fala aqui de São Paulo, é a praia do paulistano, né? Então a gente acaba fazendo muito isso. E para o interior também. Para o interior também acaba acontecendo. O shopping center acaba sendo até meio regional, porque às vezes você tem. Não são todas as cidades que comportam um shopping center, então ele vira um polo de novidades, moda, entretenimento, fazer seus festivais, eventos, enfim. Então, isso acaba ali trazendo até as cidades. A família da minha esposa é de Botucatu, lá tem um shopping também, então as pessoas acabam das outras cidades indo até ali para o shopping de final de semana. Vira um satélite da região. Isso, vira. Agora, quando você fala do atendimento, a questão da automação, inteligência artificial, todas essas facilidades da tecnologia, claro que o humano está no centro. E como é que você faz para qualificar, capacitar a mão de obra? Como é que você faz para manter um padrão, para manter a cultura do grupo nos 6 shoppings? Ó, a gente como grupo, porque como que é montada ali a administração do shopping center? A gente eu faço parte do quadro da holding, então existe um escritório central que administra esses shopping centers. Cada shopping tem um time. Então, por exemplo, eu tenho um time de marketing em cada um dos shoppings que se reportam a mim e tem a superintendência do shopping também. Então, que é onde a gente trabalha junto. Então, nisso a gente, para manter a cultura da empresa em termos de administração com os shoppings. E aí você tem a parte de lojistas, que daí, porque a linha de frente acaba sendo o lojista. Claro. A gente ali é quem acaba cobrando, quem acaba... Quando chega, por exemplo, qualquer tipo de ocorrência, reclamação, enfim, alguma coisa, a gente que pega, faz a tratativa com o lojista, ó, isso aqui você tem que responder nisso, precisa de ajuda e tudo mais. Por quê? Porque no final, às vezes assim, eu tenho cliente, eu não gosto do shopping X. E por quê? Não, porque um dia eu fui atendido mal na loja Y. E aí acaba isso rebate no shopping. A pessoa às vezes pega uma bronca do shopping por causa de uma experiência ruim que ele teve numa loja. Curioso. Da mesma maneira, ao contrário. Eu amo ir no shopping e tal, porque aquela loja tem o fulano que me atende. Eu estou preservando nomes aqui para não ficar puxando sardinha para um shopping nem um para o outro, tá? Para ser mais imparcial possível. Tá, não, claro. Mas isso impacta, então a gente faz essa zeladoria. E claro, a gente traz workshops, palestras, treinamentos e tudo mais para a gente poder mostrando o que tem de tendências. Traz palestrante para falar, ó, tendências de shopping center. O que a gente pode fazer? O que a inteligência artificial pode fazer hoje em dia para a gente, enfim. Então isso a gente vai produzindo e de uma certa forma é cultural, né? Vai vindo, a gente vai ensinando as outras camadas para poder passar o conhecimento para frente. E Juan, nessa linha de B2B, o que os lojistas esperam do administrador? Quando o lojista está procurando um shopping ou quando ele percebe a oportunidade de um shopping que está sendo construído, é aquele momento da decisão. O que o lojista olha para o administrador e fala, aqui funciona? Primeira coisa, é a parceria da administradora, de ter um relacionamento sólido, de ganha-ganha. No final do dia, lógico, o que o lojista quer? Ele quer entrar no shopping center e que ele venda mais. Que tenha giro. Que tenha giro e que consiga ajudá-lo a vender mais. Tá. Então, claro que isso aí depende de tamanho de shopping, porte de shopping, porque quando um lojista vai para o shopping center, de um certo modo, quais são os custos que ele tem? Ele tem um aluguel, ele tem um condomínio, tem um fundo de promoção. Tá. O fundo de promoção é o dinheiro que que ele paga para a gente poder fazer as ações de marketing do shopping. Condomínio é condomínio como qualquer despesas gerais, porque você tem água, nem luz, num segurança. apartamento você tem o condomínio. E tem o aluguel do espaço. Então, conforme o fluxo daquele shopping, a região, o tamanho da loja, isso vai variando o tamanho do boleto.
E o cara tem que vender mais do que aquilo, sabendo dos custos de produto, de equipe, de sistemas que ele tem. É uma conta que ele tem que fechar. É fechar. uma conta que ele tem que fechar. E nisso, o nosso time de venda, time comercial, é quase que consultor. Porque da mesma maneira que às vezes a gente atende um lojista que ele, poxa, ele já tem 40 lojas, é um grupo, é uma rede, tem às vezes um lojista que assim, cara, eu quero assumir essa franquia, é meu primeiro negócio em Você shopping está center. entrando, né? Começando... A gente acaba sendo um consultor mesmo. E cada área consegue ajudar de um certo modo. Imagina, tem uma área de operações que consegue ajudar. Olha, para o seu ar-condicionado você precisa disso. Porque às vezes a pessoa que quer abrir a primeira loja, ela acha que ela só vai abrir a porta e os clientes vão vir, né? Queria que fosse assim até. Mas não. Então, assim, poxa, minha loja, iluminação, qual que vai ser a iluminação? Vai ser uma luz mais quente, uma luz mais fria? A disposição dos meus produtos na vitrine. Um monte de produto na vitrine, uma coisa mais looks montados na vitrine. Tudo isso impacta para o segmento que você vai atuar, enfim. Claro que franquias têm a franquia que tem um guide para ele seguir, mas a gente como shopping, às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, parte de redes sociais. E a gente como time de marketing, a gente acaba sentando com esse lojista para, faz assim, ajusta aqui, esse conteúdo aqui a gente pode fazer em colaboração com vocês, a gente vai produzir um conteúdo na loja de vocês para vocês poderem usar. Então a gente acaba sendo um consultor. Porque a última coisa que você quer é que a loja feche, né? Porque pra gente, assim, o lojista que vende bem, a gente ganha junto, né? O modelo de negócio do shopping center é assim. Sim. Então, pra gente, a gente quer o lojista saudável, vendendo bem, porque não tem porque você diminui inadimplência, você diminui vacância. Vacância é espaço vago dentro do shopping center. E pega mal, né? Você vê lojas fechadas no shopping. Por isso que a gente, assim, como shopping center, vai contando os segredos do shopping center. Claro, aqui, claro. Por exemplo, porque é muito ruim você ver tipo, uma loja fechada. Então, normalmente você põe um tapume, você monta alguma estrutura, por exemplo, alguma loja vaga, você usa para fazer alguma exposição artística. Sim. Porque para isso, para o cliente, a gente entende que às vezes é ruim você estar passando. E às vezes tem algumas vacâncias em shopping center que elas são estratégicas. Essa loja aqui, por quê? Eu estou com um contrato assinado com o Outback daqui 6 meses. Não tem jeito. Então, daqueles 6 meses, a loja vai ficar fechada. Porque Sim. ele só vai começar a fazer a obra daqui 6 meses. Sim. Mas, poxa, para não ficar fechada, vamos fazer alguma coisa, montar uma estrutura aqui dentro de um evento, uma exposição, alguma coisa para ele tirar esse tapume. Porque é ruim mesmo. Quando você vai no shopping, você começa a ver muito tapume, é muito ruim. Parece... O shopping não vai bem. Então, a gente vai sempre moldando isso para a jornada do cliente, da hora que ele entra no estacionamento, até ele fazer tudo o que ele precisa. Banheiro limpo, que é isso que o lojista também quer, de uma governança do administrador. Um acesso legal, banheiro limpo, estacionamento, bebedouro, ar-condicionado que funcione, que não tenha nada sendo depreciado ali. A imagem, como que a gente como marketing está comunicando a imagem, se o que a gente faz de eventos e campanhas comunicam com o cliente dele também, para poder fazer com que... Porque assim, eu preciso trazer clientes também que sejam bons. Quando eu falo cliente bom, é um cliente que também vá consumir no shopping. Claro. Então, porque para ele precisa de giro. Sim. Então, tudo isso a gente põe dentro da balança e é o que a gente é um serviço que a gente acaba prestando para o lojista. Sim, é assim que eles medem vocês. Agora, quando você olha um pouco para o futuro, a gente tem uma expectativa de explosão tecnológica. É impressionante como as coisas estão ficando, a inteligência das coisas, a forma mais ágil de tomar decisão. Agora, daqui a alguns meses, vão vir os agentes de inteligência artificial que fazem compras automáticas. Como é que o shopping consegue se manter relevante no mundo em que o esforço de ir até o shopping vai diminuir? Vou dividir em 2 partes. Claro. A primeira, da parte dos desafios. O shopping center ele tem uma grande vantagem que assim, ele é uma fábrica de dados. Imagina que tudo que você faz no shopping center, o cliente chega lá, se você conecta no Wi-Fi, eu tenho seu dado, se você entra no estacionamento, eu tenho seu dado. Se você comprou o panetone no final do ano, você vai lá e compra. O que você faz quando você vai comprar, vai participar de uma campanha do shopping center? Vai ganhar um brinde ou participar do sorteio? Você cadastra sua nota fiscal. Sim, são dados. Tudo isso, imagina o que eu tenho de fluxo de... Tem shopping, 100 mil pessoas. Então, assim, a gente tem hoje, por exemplo, na nossa base de dados de clientes, a gente tem mais de 1 milhão de dados de clientes conosco.
tudo dentro da LGPD, enfim. Claro. Só que todos os seus comportamentos que o cliente tem na jornada do meu shopping, eu tenho como informação para quê? Para ajudar meu time comercial, que loja que eu vou trazer. Quem compra na loja A, também compra na loja B. Você conhece o perfil do teu público ali, do bairro, Isso é uma coisa que, por exemplo, interessante isso. A gente consegue olhar o todo. Porque às vezes, por exemplo, uma loja, ela tem a visão dela, do que eu estou atuando. Mas a gente consegue ter... Então, assim, por exemplo, tem um shopping que a gente tem um espaço pet. Para você entrar no espaço pet, você tem que ler um QR Codezinho para abrir a portinha do espaço pet. Só que a hora que você lê o QR Code, eu sei que você está no meu shopping com seu pet, que você é dono de pet. Então, eu posso te trazer produtos e ofertas e promoções que são ligadas ao universo pet. Sim. Eu tenho, por exemplo, o cinema, tem uma vez por mês o cinema que é um cinema pet. Ah, tá brincando? Tem. Eles levam os animais para uma sessão uma vez por mês, que é o Cine Pet. Você tá brincando? Que é lá no Morumbi Town, inclusive. Não, mas aí como é que funciona? O dono fica com o pet... Dentro do cinema. Assistindo o quê? Filme. Cinema, como se você estivesse na sua casa. Ah, tá. Então aceita pets. Aceita pets no cinema. Tudo bem. E aí, então, poxa, quando tem a próxima sessão, eu tenho esses clientes que acessam o espaço pet. Então, logo, se eu comunicar essas pessoas, a chance dessas pessoas virem, e para gente como um shopping center, a pessoa que vem no cinema, ela gasta no cinema, ela gasta no bomboniere, ela gasta no estacionamento. De um certo modo, sim, a gente faz as coisas para o cliente gastar mais. Claro. Mas pro lojista vender mais, enfim, fazer a engrenagem girar. Sim, essa é a função do shopping. É a nossa função como shopping center. E claro, como função de shopping center, também a gente tem uma coisa que é muito legal que eu queria mencionar, que eu acho que a gente consegue proporcionar muita coisa gratuita de entretenimento e conhecimento para os clientes. O Shopping Light e o Top Center, por exemplo, a gente tem walking tours gratuitos que você faz, são 2 vezes por mês, para poder mostrar a história, porque o Centro Histórico de São Paulo é lindo. Então você tem turmas que vão lá gratuito, que é um serviço que o shopping oferece, que eles fazem tours com segurança, rodam todo o Centro Histórico, contando a história dos prédios, da história do café. Quando acontece isso? É legal? É sempre de domingo. Sempre aos domingos? Que horas? Segundo domingo, é o período da manhã, tem o último domingo do mês. Às vezes a gente varia um pouquinho, não é segundo e quarto, por quê? Às vezes tem assim, o Dia das Crianças. A gente faz um diferente que é lúdico, então a gente traz personagens contando a história. Então a gente às vezes muda um pouquinho a data para poder casar com um tema legal. Dia da Consciência Negra. Então a gente acaba fazendo alguns ajustezinhos de agenda para poder contar uma história, para não ficar toda vez também o mesmo tour, sabe? Sim, mas quem está assistindo consegue ver aonde a programação? No Instagram do Shopping Light e no site do Shopping Light. Tem sempre a programação lá. Tem grupos de corrida lá, a pessoa sai do shopping para correr no centro e volta no shopping. Olha, que legal. Isso é legal também, porque o shopping center a gente fala muito de consumo e varejo, mas isso você cria um vínculo com o shopping. Eu vou lá para poder conhecer o pessoal, para poder aprender algo novo. Tem muita coisa que eu sei, eu não sou de São Paulo, tem muita coisa que eu sei hoje de história de São Paulo, do centro histórico, por causa do walking tour do shopping, porque eu acabei aprendendo com os guias turísticos ali. Então é muito legal para mim, como um forasteiro. E aí sobre IA, você tinha me perguntado. Semana passada a gente trouxe a concorrência com o digital. Eu falei da concorrência digital. Você falou do lado bom da questão de geração de dados, para gerar experiência. É o jeito que a gente acaba. Mas e o lado de concorrência com venda? Como é que a gente consegue manter o shopping um hub ainda? Talvez atraindo as pessoas para conviver. Toda matéria que sai hoje em dia falando sobre varejo, assim, como que o varejo físico não deixa o digital... Sim. É o dilema. É a experiência que você traz ali do atendimento físico. É isso. No final do dia, hoje as pessoas querem experiência, querem ser bem tratadas, bem atendidas. E quando a gente fala de experiência, a gente tem que saber qual o momento da jornada do cliente. Porque às vezes você quer uma experiência que, assim, eu quero ir num café, que ele é super ambiente, então você vai pagar R$20 naquele café e sair sorrindo. E tem dia que você só quer o cafezinho simples, mas você quer aquela senhorinha sorridente, que te chama pelo nome, que numa cadeirinha super simples, mas aquilo também é uma experiência para você, porque naquele momento, então você tem que identificar com os dados qual é a jornada daquele cliente e qual é o propósito daquela visita, por isso a importância dos nossos dados, para a gente poder conhecer nossos clientes, e depois, qual a experiência que eu vou oferecer para eles dentro do meu shopping. Então, é uma evolução constante do varejo, se vocês forem ver, tem muitos shoppings hoje fazendo parques de diversões para crianças. Sim, funciona muito. Por quê? Eu tenho crianças pequenas, eles adoram. De certo modo, é aquele pai que ele poderia estar comprando, por exemplo, uma coisa online,
Mas aí, poxa, eu já vou no final de semana, eu vou levar meu filho que ele gosta de brincar lá, vai nos eu já brinquedos. aproveito e vou acabar comprando, Sim. e tem a pessoa que me atende. Enfim, é uma construção. Realmente. Não tem muito bala de prata, mas você tem que fazer a omnicanalidade, então você tem que ter uma presença online, você tem que ter presença física, você tem que ter uma experiência legal, você tem que ter a jornada completa, porque senão, assim, o preço, a gente sabe que às vezes o preço online ele é mais barato do que na loja física. Esse é um grande problema do varejo, porque às vezes a mesma marca, a mesma loja, ela vende online mais barato, mas muita coisa já foi, por exemplo, já foi meio que o varejo vai aprendendo muito rápido. Então, por exemplo, antigamente, o que tinha muito de reclamação? O vendedor, ele é comissionado. Uhum. Quando começa a ter muito venda online daquela marca, ele acaba perdendo a comissão dele, porque está tudo sendo online. Claro. Hoje, muitas marcas, o vendedor está dentro da loja, ele tem meta de venda física e online. Ele está dentro da loja, porque antigamente o que acontecia? O vendedor ele ficava ali, abria a loja, esperava. Por exemplo, a Adidas aqui do Top Center, que eu conheço muito o pessoal ali. Você está brincando que o vendedor está uma parte fazendo online e uma parte física? Quase todos eles têm um Instagram deles, que é um Instagram tipo de venda mesmo. Tipo, E eles como promovem se fosse ali no tempo vago. Juan vendedor. E no tempo vago, o que está fazendo? Chegou coleção nova, ele já está fazendo unboxing, postando stories não e tinha tudo essa mais. percepção. E aí, a hora que ele vai vender, ele que manda o código para o cliente comprar. A compra para o cliente foi toda online. Só que de uma certa... A comissão é dele, a venda foi para a loja. Então, de uma certa forma, isso equalizou um pouquinho essa questão da Poxa, eu não loja sabia que dava para fazer isso. Imaginei que quem fosse comprar da loja, entrasse no site da loja e comprasse. Hoje eles estão dando muito assim essa autonomia para o vendedor ser quase se fosse um representante. Um promotor. E tem muita coisa que às vezes até eu acabo comprando ali, porque às vezes chega uma coleção, uma coisa que eu sei que pode esgotar e tudo mais. Guto, mas esse tênis aí que chegou, eu gostei, reserva, manda para mim o código aí, que daí semana que vem eu já passo pegar. Então, assim, as marcas foram aprendendo, porque assim, a principal é gente. Se ele não tem um vendedor que está ali só atendendo e não conseguindo ele olhar o online como concorrente dele, claro, ele vai diminuir o engajamento e ele vai procurar outra coisa para fazer. Claro, você precisa fazer com que o online não atrapalhe o físico. Então, isso para a gente também é muito bom, porque as lojas fazendo isso, o cliente acaba permanecendo ainda com o shopping center. Porque ele vai ali, na hora de retirar o produto, ele vai e acaba tendo, vem retirar na loja, puta, eu vou comprar essa meia também aqui. Ele circula um pouco mais, então, ele acha outra coisa que ele estava procurando. Pra gente do shopping, isso assim, na engrenagem. E a pessoa que veio ali, ela acaba, poxa, eu já vou no meu almoço, porque eu vou retirar aquela peça que eu comprei, mas eu já aproveito e já almoço no shopping, eu já resolvo o que eu preciso fazer, já tenho algum serviço, já passo no poupa-tempo. Sabe, assim, é fazer parte da vida mesmo do muito cliente. curioso. Você cria essa jornada dentro, esse storytelling dentro. Isso. Juan, para os nossos alunos, você que é apaixonado pelo varejo, apaixonado por essa parte de venda, construção do marketing, mas um marketing inteligente que usa dados, que constrói histórias. O que você indicaria para os nossos alunos hoje, que estão com um pouco de ansiedade ambiental, um pouco de ansiedade digital, tentando ali se equilibrar entre redes sociais e conteúdo? O que você indicaria para eles terem profundidade e mergulharem como você mergulhou no mar? Olha, eu falo para todo mundo que assim, a gente tem que conhecer o mundo, principalmente a gente que é de marketing, tá? Por quê? Às vezes tem assuntos que eu nem sou fã, mas eu preciso entender o que está acontecendo, porque no final eu faço shopping não é para mim, eu faço para o cliente. Claro. Um exemplo, a gente tem um laboratório de inovação na empresa, surgiu uma ideia de fazer um evento de K-pop. Eu não sou consumidor de K-pop, mas eu sei que toda vez que tem alguma coisa de K-pop, que eu vejo, eu passava em frente do estádio, tinha gente na fila dormindo. Que é K-pop, só para quem não conhece? Vamos falar que é o Backstreet Boys da Coreia, né? Sim. Então, a boy band da Coreia do Sul, enfim. Então, assim, eu não sou o público, mas eu vejo que tem público para isso. Então, só que eu só consigo falar, poxa, esse é um projeto legal, e foi um projeto legal, por quê? Porque eu vi o mundo. Você observa o que está acontecendo ao seu redor. A gente não pode ter uma visão muito fechada do nosso mundo. A gente tem que ver o que está acontecendo ao nosso redor. Mesmo que não goste, né? Mesmo curioso que não goste. Isso. Tem gente que fala, não gosto de discutir de política. Cara, você pode não gostar, mas aprofunde um pouquinho para entender, porque, poxa, imagina eu sento com um lojista, o cara quer falar de alguma situação econômica, política, e eu não tenho domínio para poder conversar com ele. Sim. Então, assim, acho que você ser interessado em aprender. Tem coisas que hoje eu faço para shopping center
que é inspirado em turismo, que é inspirado em gastronomia, que é inspirado em música, em arte. Poxa, eu vou fazer um evento, festival musical, eu preciso saber qual estilo musical que vai atrair aquele público para aquele shopping. Eu gosto de jazz, mas às vezes eu não tenho público naquele shopping para poder trazer. Sim. Então, assim, eu tenho que observar o que está acontecendo no mundo e às vezes pegar até trends e tudo mais, porque isso vai beneficiar o meu shopping center. E a gente, como profissional, fala assim, por exemplo, como que eu posso dizer? Conhecer coisas novas. Se permitir conhecer coisas novas. Se você tem a oportunidade de viajar, ir para um lugar diferente, porque tem gente que faz muita rotina, né? Vou sempre para o mesmo lugar, sempre paro na mesma vaga, sempre... Mas a hora que você começa a ver, você aumenta o seu leque. E conhecimento. Tem gente que fala, porque a internet... Então, cara, gente, a internet tem conteúdo ruim e bom. Cabe a você fazer o filtro do que você quer aprofundar. Uma dieta de informação. Eu acho, assim, eu chego na minha casa à noite, eu sou uma pessoa que eu devoro conteúdo de internet, inteligência artificial, o que está acontecendo, o que tem de vídeo. E hoje você tem tanta ferramenta que antes a gente não tinha. Quando eu comecei, gente, não tinha WhatsApp. Quando eu trabalhava em shopping center, não tinha nem WhatsApp. Pra gente poder comunicar rápido. A internet também não tinha tantos, tipo, TikTok, Instagram. Não, era Facebook, olha lá. Era Facebook, Orkut ainda, ali, um pouquinho de Orkut ainda. Então, assim, tudo isso tem tanto gerador de conteúdo para você aprender coisas novas que cabe a você fazer o filtro daquilo que vai ser interessante para sua carreira. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que inteligência artificial é uma coisa que toda noite eu chego na minha casa, 4 ou 5 vídeos que você assiste ali de conhecimento, e seja no TikTok, no Instagram, no YouTube, que você vai adquirindo um pouquinho mais de repertório. As pessoas têm que ter repertório. Isso. E acho que essa parte de viajar, de conhecer o mundo fisicamente te ajudou bastante, né? Ajudou, porque assim... No início, para você abrir... Por exemplo, quando me fizeram a proposta, você vai mudar para Londrina. Tá bom. Você estava acostumado a mudar? Mas como vai fazer? Não, eu vou fazer fechar conta. Não sabia nem quanto que ia pagar, mas assim, não, eu vou fazer fechar conta. Se eu tiver que morar, dividir quarto com mais 4, 5 pessoas, a gente vai fazer acontecer. Por quê? Para mim, eu achava aquilo era importante para minha carreira, para o meu desenvolvimento. Legal. Então, assim, a gente não pode também ser muito passivo de esperar que as coisas vão acontecer, não. As pessoas, tipo, o meu chefe tem que olhar para mim, a empresa tem que olhar para mim. Não, as pessoas... Não, a gente tem que também ser visto, fazer ser visto e ser lembrado. Sim, sim. Isso tem um papel que é uma obrigação nossa, da gente poder fazer, mostrar o que está fazendo, se interessar por coisas novas. Quando a gente vai fazer entrevista com às vezes eu dou palestras, eu gosto de fazer uma parte de carreira. Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, o RH vai perguntar para você quem você é e tudo mais, ou eu como gestor, o que você faz no seu tempo livre? Eu não tô querendo saber assim, não tô querendo te chamar para sair para algum lugar, não, eu só quero saber quem é você fora do ambiente de trabalho. Pô, essa pessoa se interessa por arte, por música, poxa, nesse shopping aqui, isso aqui vai dar match nisso, porque eu quero entender o que a pessoa pode agregar, quem é você, além da sua carteira de trabalho. Sim, claro. Isso é importante porque é isso que vai fazer, são pessoas que fazem a companhia. E a gente quer pessoas que possam agregar boa índole, bom caráter, que conheçam, tenham experiências bacanas, interessadas, que queiram se desenvolver. Tem muita gente hoje que trabalha com a gente na Gazette, que a gente chama que é prata da casa. Começou no atendimento ao cliente, saque. Sim, vai mudando de área. Recepção. Vai. E foi crescendo, tá com a gente faz 7, 8 anos e foi crescendo. Que legal, parabéns. Então, mas por quê? Aprendizado, pessoas que são do bem, que querem fazer acontecer, que tem brilho no olho, que está interessado. Não, conta comigo. Então, eu acho que isso para o aluno, essa questão que a gente fala do soft skill. O soft skill pesa muito. Largar um pouco a rede social, e a Austrália não é tão longe. É um pouquinho longinho. Mas é importante isso, porque, por exemplo, e o estudo. Que assim, a gente fala, não, a gente aprende com qualquer coisa. Eu acho que também a parte, você está no ambiente acadêmico, por exemplo, eu fiz faculdade, pós-graduação e mestrado, fiz curso de inglês e tudo mais. Isso foi me dando um leque e eu conhecendo, né? E network. Eu conhecendo pessoas que eu podia grudar e trocar conhecimento, trocar figurinha. Pô, o que você está fazendo ali? Porque tem, às vezes, pessoa que você está ali numa sala de aula que pode ser seu cliente, pode ser seu patrão, algum dia, pode ser seu parceiro de negócios algum dia, pode ser seu fornecedor um dia. Então, assim, estar disponível. Que é outra coisa também, estar disponível. Talvez seja esse o segredo. Estar disponível. Juan, nota 1000, muito obrigado pela tua presença, uma aula, parabéns. Obrigado, Parabéns Pedro. pela sua caminhada sem medo, nota 10. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, um prazer.
Não, muito que legal, isso, muito legal. prazer é Papo muito nosso. gostoso.